Pessoal, parece que a situação aí do Xandão não tá nada boa, né? Não bastasse aí a Malu Gaspar aí que tem caído na admiração, né, dos brasileiros, que tá batendo neles sem dó e piedade aí, né, na mídia. A Rede Globo também agora entra em ação e parece que o barco do homem vai afundar, hein? E o pior é que não vai ter como ele pular desse barco, não. Vai afundar aos poucos, mas vai afundar. Dá uma olhada nesse vídeo aí que eu preparei com comentários aí do Dr. Sandro Gonçalves, né, um grande advogado, e um vídeo aí editado no estilo gibi, né? Porque isso aqui tá parecendo mais um conto de gibi. E vamos ao vídeo aí. Vocês vão ver que a situação do homem não tá nada boa e pelo andar da carruagem aí é só uma questão de tempo mesmo. O homem cair aí. Vamos ao vídeo. Vamos lá. E o Alexandre de Moraes está bem? Bem mal se depender da Globo, né? Parece que a Globo soltou a mão do ministro Alexandre de Moraes. Acabou para o Moraes. Globo dobra a aposta e desmente Moraes no Jornal Nacional sobre a troca de mensagens com Vorcaro. Escuta isso. No início da noite, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes se manifestou numa nota à imprensa. Às 18h44, a Secretaria de Comunicação Social aqui do Supremo Tribunal Federal, a pedido do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, divulgou a seguinte nota. A análise técnica realizada nos dados telemáticos de Daniel Vorcaro, tornados públicos pela CPMI do INSS, constatou que as mensagens de visualização única enviadas por ele no dia 17 de novembro de 2025 não conferem com os contatos do ministro Alexandre de Moraes nos arquivos apreendidos. Segundo a nota, no conteúdo extraído do celular do executivo pelos investigadores, os prints dessas mensagens enviadas por Vorcaro estão vinculadas a pastas de outras pessoas de sua lista de contatos e não constam como direcionadas ao ministro Alexandre de Moraes. De acordo com o gabinete do ministro, a mensagem e o respectivo contato estão na mesma pasta do computador de quem fez os prints, Vorcaro. Ou seja, fica demonstrado, segundo a nota, que as mensagens, prints, estão vinculadas a outros contatos telefônicos no computador de Daniel Vorcaro, jamais ao ministro Alexandre de Moraes. Ainda segundo a nota, os nomes e contatos das pessoas vinculadas aos respectivos arquivos não serão mencionados na presente nota em virtude do sigilo decretado pelo ministro André Mendonça, mas constam no arquivo que a CPMI do INSS disponibilizou para toda a imprensa. O jornal Globo publicou agora à noite uma reportagem informando que os dados das mensagens trocadas no dia 17 de novembro entre Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes foram retirados do celular do dono do Master por meio de análise técnica da Polícia Federal. Que essa análise permite visualizar, ao mesmo tempo, a tela de WhatsApp com as mensagens e as imagens de visualização única nela contida. O jornal informa também que, diferentemente do material enviado à CPMI do INSS, o conteúdo a que o Globo teve acesso não é fruto de comparação entre os horários dos textos que constam em blocos de nota de Vorcaro e as mensagens enviadas por ele, embora coincidam, e sim, resultado da extração realizada por um software específico que exibe conjuntamente as mensagens e os arquivos enviados, revertendo na prática a visualização única da mensagem. No material exibido pelo Globo, constam no envio das mensagens o número e o nome do ministro Alexandre de Moraes, que foi conferido e checado pelo jornal. O Globo informa ainda que, para proteger informações pessoais do ministro, o número de Moraes usado à época dos diálogos com o Vorcaro foi coberto nos prints publicados nas edições impressa e digital da reportagem. E que as informações foram checadas ao longo de ontem, a última quinta-feira, dia 5, com fontes que acompanham de perto os desdobramentos do caso. O jornal O Globo informa que o número utilizado por Moraes não só respondeu 4 vezes às mensagens de Vorcaro com imagens de visualização única, como também respondeu com emojis de aprovação à primeira e à última mensagem enviada. Caramba!
Vocês entendem que o Alexandre de Moraes falou, não, esses números não são meus, a CPMI confundiu, ela pegou ali dados que estavam na conta que não tem nada a ver, e de repente o Globo vem e fala, não, isso aqui veio da perícia da Polícia Federal que confirmou, você inclusive curtiu, deu like, deu emoji na resposta que foi enviada, e depois a mensagem foi apagada. Então o celular, segundo o Globo, era do Alexandre de Moraes, e a Globo, né, mantém aqui o argumento. Dá até vontade de assistir de novo, né? Acabou. A Globo, mais uma vez, dedica um bloco inteiro para expor Moraes. A página do jornal o Globo revelou mensagens que o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, enviou para o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, no dia em que o banqueiro foi preso pela primeira vez, em novembro do ano passado. As mensagens obtidas pela jornalista Malu Gaspar mostram que o banqueiro conversou com Moraes sobre a tentativa de venda do Banco Master e indicam que Vorcaro teve acesso ao inquérito sigiloso aberto contra ele na Justiça Federal de Brasília. Você viu isso aqui? Mostra que o Vorcaro teve acesso ao processo sigiloso. E ele pediu orientações sobre a venda do Banco Master. Meu irmão, a Globo comprou a guerra. A jornalista Malu Gaspar, de O Globo, teve acesso com exclusividade aos prints de uma conversa com 9 mensagens entre Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes, no dia 17 de novembro do ano passado. A troca de mensagens começou às 7h19 da manhã e só terminou às 8h48 da noite, menos de 2 horas antes de o dono do Banco Master ser preso pela primeira vez pela Polícia Federal. O contato do ministro Alexandre de Moraes está na agenda de Vorcaro desde dezembro de 2023. Os dois escreviam os textos que enviariam um para o outro no bloco de notas dos celulares, fora do WhatsApp. Tiravam prints da tela e depois enviavam as fotos dos textos como imagens de visualização única, aquelas que se apagam assim que são lidas. Por isso, as mensagens do ministro Alexandre de Moraes não estão disponíveis, mas as de Vorcaro continuaram acessíveis no celular dele, apreendido pela Polícia Federal. A primeira mensagem foi enviada por Daniel Vorcaro logo cedo. Segundo o Globo, era uma referência à negociação de tentativa de compra do Banco Master pelo Grupo Victor. Na mesma mensagem, o banqueiro fala de um vazamento que teria relação com o inquérito sigiloso que corria contra ele na Justiça Federal em Brasília. Às 7h18, ele escreveu no bloco de notas: "Bom dia, tudo bem? Estou tentando antecipar os investidores aqui e tenho chance de conseguir assinar e anunciar ainda hoje uma parte. E aí, eu irei para lá para tentar a assinatura dos demais investidores estrangeiros. De um outro lado, acho que o tema que falamos começou a dar uma vazada. Obviamente, sem qualquer detalhes. Mas a turma do BRB me disse que está tendo um movimento de sacanagem do caso e que a mesma jornalista de antes estava fazendo perguntas lá. Se vazar algo, será péssimo. Mas pode ser um gancho para entrar no circuito do processo. Se tiver alguma novidade, vamos falar." 1 minuto depois, às 7h19, o texto escrito no bloco de notas foi enviado ao ministro. Quase 1 hora depois, às 8h16, Alexandre de Moraes respondeu: "Não é possível ver o conteúdo da resposta porque era uma mensagem de visualização única." A investigação sobre o caso Master já identificou que Daniel Vorcaro acessou ilegalmente sistemas da própria Polícia Federal, do Ministério Público Federal e até mesmo de organismos internacionais. A PF também descobriu que o banqueiro obteve informações sigilosas do inquérito na Justiça Federal sobre a fraude bilionária envolvendo a compra do Banco Master pelo Banco de Brasília. Pois é, que máfia que isso aí é, hein? Pelo amor de Deus! E aí, quando eles citam aquela jornalista, é esta jornalista, a Malu Gaspar. A Malu Gaspar comenta as mensagens entre Vorcaro e Moraes e levanta suspeita sobre as conversas apagadas. E aí acho que é importante dizer, no arquivo das mensagens do Vorcaro, não há outras mensagens entre eles, existe um envio de mensagem pelo Alexandre de Moraes em outubro, apenas, nenhum outro conteúdo. Então, o que fica claro? Que essas mensagens iam sendo apagadas. E, muito possivelmente, elas só não foram apagadas do celular nesse momento porque ele foi preso. Né? A gente sabe que ele foi preso embarcando em Guarulhos com o celular. Ele não tinha apagado as mensagens do bloco de notas daquele dia ainda. Ele não tinha feito a limpeza ainda.
Eu acho que do bloco de notas ele não chegou a apagar todas as mensagens, porque na CPI tem outras mensagens, muitas mensagens enviadas a pessoas que a gente não sabe quem são. Mas aqui a diferença desse material é que você consegue saber qual mensagem do bloco de notas foi enviada, em qual horário, para quem. E no caso, esse para quem é o ministro Alexandre de Moraes. Tá. Essa que é a diferença da situação. Então, eu acho que o que isso mostra, gente, é uma proximidade fora do comum, atípica, do Daniel Worcaro com o ministro Alexandre de Moraes, e especialmente considerando que ele tinha o Worcaro tinha um contrato de prestação de serviços com a mulher do Alexandre de Moraes, que até agora não apareceu nas mensagens às quais a imprensa teve acesso. Que se saiba, o Worcaro não conversava com a Viviane Barço de Moraes, conversava com o Alexandre de Moraes. Então, ele tinha um contrato de 3 milhões de reais líquido, 3 milhões e 600 por mês, que somaria 130 milhões, grosso modo, em 3 anos, e que foi sendo pago religiosamente até que o banco foi liquidado, e aí ele ficou sem condições. Então, tudo isso forma um contexto que mostra um relacionamento atípico e impróprio entre o dono do Banco Master e o ministro Alexandre de Moraes. E de uma intimidade muito maior do que o próprio ministro, em algum momento, tenha tentado mostrar. Sim, são detalhes, né, Milton? Detalhes de como ele está fazendo, mostrando que ele está tentando salvar o banco. Ele vai explicando, e aparentemente o ministro Alexandre de Moraes se interessa, porque tem uma hora em que ele responde, né? E aí fica esse negócio, conseguiu bloquear, teve notícias. O que é que o ministro Alexandre de Moraes poderia bloquear nesse dia? Isso tudo vai ter que ser esclarecido, né? Pessoal, estão chegando devagar, mas estão chegando e, como se diz, esse navio aí uma hora vai afundar, né? Realmente, esse caso do Banco Master aí, cara, é uma verdadeira bomba. E quanto mais eles tentam desarmar ela, mais difícil fica, né? É igual aqueles filmes que o herói vai tentando desarmar a bomba e cada fio que ele puxa diminui o tempo dele. Fica mais difícil de lidar com ela. Realmente a situação está só se complicando aí pro Xandão. E a gente torce para isso, né? Esse homem já fez muita maldade aí, né? Acho que muitos brasileiros presenciou aí esse caso aí das pessoas aí do 8 de janeiro, 14 e 18 anos de prisão aí por quebrar algumas estátuas e quadros no Congresso. A gente já teve situações aí na história do Brasil aí, e não faz nem tantos anos assim, né? Casos muito piores do que isso daí, não tem nem como isso aí ser um golpe de Estado, né? Esse do 8 de janeiro aí, né? Mas eles se aproveitaram disso para usar politicamente e favorecer o Lula aí, né? E agora eles mesmos se pegam envolvidos aí nesse caso aí de milhões, que envolve inclusive roubo, né? Dos aposentados no meio, né? O tamanho da maldade, né? Realmente sem limites, né? E são muito piores do que todos aqueles que têm julgado por aí. E aqui eu não estou falando daquelas pessoas do 8 de janeiro, eu estou falando daqueles políticos que já são ruins, que passaram pelas mãos deles aí, foram julgados, né? Eles são muito piores que esses políticos até. Mas é isso aí, gente. De grão em grão, a galinha enche o papo e o barco do Xandão aí tá afundando. E a gente vai assistir isso aí de camarote, porque essas pessoas merecem essa justiça. Então é isso aí, pessoal. Quem gostou do vídeo aí, deixa seu like, compartilha o nosso conteúdo aí para alcançar mais pessoas, ajuda o nosso canal a crescer. Até o próximo vídeo aí, um abraço a todos.